Olá pessoal, estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Se você ainda não conhece o projeto, eu lhe convido a acessar o link que eu vou deixar aqui nos cards lá embaixo na descrição da playlist do projeto. Nós já estamos na quinta e última parte desse projeto e eu preparei um cronograma lá em 2020, quando eu dei início a esse projeto de leitura, com todas as obras organizadas em ordem cronológica. Deu um trabalho, mas eu gostei do resultado, ficou legal e eu tô seguindo esse cronograma. Vocês já me pediram em PDF e eu já disse que vou disponibilizar para vocês, mas assim, eu já falei isso umas milhões de vezes. E eu peço desculpas por ainda não ter disponibilizado, mas aqui na descrição o cronograma tá completinho do primeiro livro, que foi Gente Pobre, até o conto que a gente vai conversar hoje, tá? Então, se você ainda não chegou nesse conto, tá aí no meio do caminho, o cronograma tá certinho. Realmente, se você já passou aqui do início dessa quinta parte, então aguenta aí que eu vou preparar para vocês bem bonitinho o PDF. Eu só tô conferindo para ver se tá tudo certinho, gente, mas o cronograma aqui da descrição, ele tá completo até esse conto, tá? Então, gente, a gente vai conversar sobre... Hoje, a gente, como eu falei, vamos dar início, né? A quinta parte. E conversaremos sobre um conto que tá aqui nesse livrinho da Editora 34, que é Contos Reunidos. A gente vai conversar, então, sobre Vlas. E eu também vou deixar todos os links da Amazon aqui embaixo, caso vocês queiram adquirir alguns desses livros. Esse daqui e também a biografia escrita pelo Joseph Frank, essa condensada. Quando eu tava no Brasil eu usava os outros volumes, né, em 5 volumes, mas eu só trouxe essa daqui e ela tá servindo bem. Como eu falei, a gente deu início aqui a parte chamada O Manto do Profeta, com início em 1871. Então, assim, os demônios, eu fiquei até na dúvida se ele fazia parte do anterior nesse, mas eu resolvi colocar no finalzinho da parte anterior mesmo. Tá? Então, hoje a gente vai conversar sobre Vlas. E, gente, antes... a gente tem que retomar o que aconteceu com Dostoiévski. Então, se você quiser pular direto pro conto, tá? Eu vou deixar aqui os capítulos direitinho, então você pode ir direto pra lá. Mas a gente aqui nesse projeto tem o costume de falar sobre a vida do Dostoiévski, o que estava acontecendo com ele, né? Então, assim, grande parte do vídeo fica separado pra isso. Porque, na verdade, a intenção, né, no meu projeto é essa também, conhecer mais sobre o Dostoiévski, não só sobre suas obras. Então, deixei minha colinha aqui nas minhas anotações e vamos retomar o que estava acontecendo com ele, tá? Então, como a gente sabe, né, no início de 1972, eles já haviam voltado para a Rússia, o Dostoiévski e a Ana, que era sua esposa. Então, eles e os filhos haviam voltado para a Rússia, né? Graças a Deus, porque eles estavam querendo isso tinha muito tempo. Então, eles estavam numa situação bem precária. Porque, novidade, né? Mas assim, eles estavam numa situação difícil enquanto ele estava publicando Os Demônios, mas ele estava recebendo uma renda mensal. Então, ele estava passando dificuldades, mas pelo menos ele estava recebendo essa renda. Quando ele terminou de publicar não, né? De publicar, enfim. O último capítulo dos Demônios, que foi no início de 1972, acho que foi em janeiro, ele parou de receber essa renda mensal. Então as coisas pioraram ainda mais. E aí o Dostoiévski e a Ana tiveram a ideia de publicar Os Demônios como um livro. E como vocês sabem, né, como a gente sabe, tudo que o Dostoiévski escrevia, ele publicava mensalmente. Então, não era um livro, não foi um livro que foi publicado e aí as pessoas naquela época pegaram e leram. Então, ele teve essa ideia. Só que, gente,
vocês acreditam que o valor para ele conseguir publicar esse livro das editoras estava altíssimo? Por quê? Por causa das críticas, né, em relação aos demônios, eles estavam falando que o lucro seria muito baixo, então que seria caríssimo para fazer esse livro e que não valeria a pena. Então Dostoiévski ficou assim, o que eu vou fazer? Porque ele não tinha dinheiro, né? Nem ele nem a Ana. Quer dizer, a Ana até tinha uma, era ela que administrava o dinheiro, ela que economizava o dinheiro. Mas aqui na página 793, gente, novidade, que eu não sei onde tá meu óculos, né? Peraí, já volto. Então, olha só, aqui na página 793, ele fala o seguinte: Dostoiévski procurou os editores para a publicação de Os Demônios em livro. Ele esperava ganhar um bom dinheiro, mas a saraivada de críticas desfavoráveis reduziu o valor do romance no mercado, e as ofertas que recebeu eram irrisórias para uma obra importante de um autor famoso. Aí, o que eles resolvem fazer? Eles resolvem editar, publicar o livro por conta própria. E a Ana, como era uma mulher inteligente, né, muito boa com negócios e com o dinheiro, ela resolveu descobrir o segredo do mundo editorial e foi conversando, né, com livreiros da cidade, assim, com indagações supostamente inocentes. E aí ela conseguiu toda a informação necessária e eles conseguiram publicar o livro. Olha só. O casal, então, publicou Os Demônios por conta própria. Compraram papel, contrataram a impressão e encadernação e tiraram uma edição de 3,5 mil exemplares. E aí Ana conduziu todas as negociações, né, com os compradores e o casal lançou-se como casa editora. E aí ela continuou trabalhando nessa editora por anos após a morte de Dostoiévski. Então, aqui fala que ela continuou por 38 anos. E a venda, né, da primeira edição dos Demônios teve um lucro de 4 mil rublos, gente. Então, assim, para o Dostoiévski e a Ana isso era muito bom, né? Eles estavam passando por uma situação bem difícil financeiramente. Então, tá. Antes dele virar, né, editor, enfim, ter essa casa editora, ele já havia falado da vontade dele de ter uma publicação, né, num jornal. Aí, é importante saber também que um pouquinho antes, lá por volta de 1864, o Dostoiévski ele já havia começado a escrever algumas coisas para publicação jornalística. E ele chamava de caderno de notas. Mas por falta de dinheiro ele não conseguiu publicar, enfim, e deixou lá guardadinho. E aí, posteriormente, viraria, então, Diário de um Escritor. Ou pelo menos partes do Diário de um Escritor, que a gente ainda não falou no projeto, mas falaremos em breve. Em breve não, no final, na verdade, do projeto. E aí, gente, voltando para 72, final de 72, ele começou então a trabalhar com Mещерский. E esse Mещерский, ele tinha uma revista chamada O Cidadão. E não só o Dostoiévski começou a trabalhar com ele, mas ele virou editor-chefe dessa revista, assegurando então uma renda mensal, um salário mensal de 3 mil rublos. E fazia tempo que o Dostoiévski não tinha essa certeza, né, financeira. Então, para ele deve ter sido maravilhoso saber que ele teria um salário, né, mensal. E aí ele também receberia pelas colaborações para a revista. E foi aí que ele escreveu Vlas. Vlas, então, gente, faz parte do Diário de um Escritor. Inclusive, deixa eu pegar aqui para vocês. Peraí. Aqui. Inclusive, eu li também Vlas nesse Diário do Escritor, que foi o que eu consegui achar aqui no Kindle. Também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Da Amazon para o livro mesmo em português, Diário de um Escritor. Então, eu li aqui nos Contos Reunidos e li aqui também nesse livrinho que tá no meu Kindle. Então, ele foi publicado na revista, né, primeiramente, em 1873, e aí depois foi incluído no Diário de um Escritor. E o Diário de um Escritor, gente, era uma coleção de crônicas, ensaios, contos que ele organizou, né, nesse livro depois. E aí a gente tem, já que era uma coluna de jornal, né, que era da coluna da revista, ele escrevia o que ele queria nessa coluna. Inclusive ele fez alguns
inimigos, porque ele falava muito abertamente e muito, né, com uma paixão muito grande sobre política, né? A gente já sabe disso. Mas algumas pessoas falam que esses escritos do Diário de um Escritor foram de 73 até 81, né? Mais ou menos perto da sua morte. E aí, outras versões a gente tem até 77, se não me engano. Mas enfim, falaremos sobre o Diário de um Escritor mais pra frente, antes de falarmos sobre os irmãos Karamazov, tá? Então agora vamos falar sobre o conto em si. E ele tá aqui, então, na página 245 e vai até a página 258. Então são 13 páginas, é um conto bem curtinho, mas muito interessante. Então aqui o Dostoiévski, ele entrelaça, na verdade, um poema já existente com os seus próprios escritos. O poema é do Nekrasov, um poeta que era amigo dele, inclusive conhecido dele. E ele vai descrever nesse poema a conversão de um mujik, um camponês criminoso, em um homem de Deus, né? Um homem, enfim, uma figura, um homem religioso. E aí eu quero ler aqui para vocês a página 245, a primeira página, né? Onde o próprio Dostoiévski vai conversar não só com a gente, como também com o autor, né, do poema. Ele fala assim: os senhores se recordam de Vlas? Volta e meia pego a pensar nele. E aí o poema começa, ó. O armiaque, a gola sem atar, a cabeça toda ao vento, cruza a vila com vagar, tio Vlas, um velho cinzento, o ícone de cobre ao peito, esmola ao templo de Deus. De tantos os bofetões, levou a mulher ao jazigo, só fez roubar e aos ladrões de cavalos deu abrigo. Então temos aí a apresentação do Vlas, o mujik criminoso. Só que o que acontece? Ele acaba tendo uma visão do inferno. Olha só. Viu inteiro o fim do mundo, viu devassos no inferno. Os torturam diabinhos, os mordem bruxas frementes, etíopes enegrecidos com olhos incandescentes. Uns cravados em pérticas, uns lambem o chão quente. Então ele tem essa visão do inferno e acaba se convertendo e virando um homem de Deus. Então ele resolve distribuir todos os seus bens e começa a vagar pelo mundo pedindo caridade para a igreja, né? Para erigir uma igreja, na verdade. Aí olha só. Vlas distribuiu seus bens e com os pés esfolados saiu juntando vinténs para erguer o lar sagrado. Virou errante desde então, faz pra lá de 30 anos, que as esmolas lhe dão pão, e guardou os votos sem dano. Seu pesar não tem descanso, alto e ereto e bronzeado, percorrendo passo a passo cada vila e povoado. E aí o Dostoiévski está conversando com o autor do poema, aqui nos escritos dele, né? Porque aqui dá pra ver que o poema tá em verso e o escrito do Dostoiévski está em prosa. E aí ele tá conversando com o autor do poema, o Nekrasov, e ele fala assim: olha, me vem à cabeça, me vem à memória, né, o Vlas, e a gente tá falando sobre isso agora, porque eu pensei em outro Vlas, de que eu ouvi falar uma outra história. E ele fala que essa outra história é uma história verídica. E aí ele conta, né, que num povoado, na verdade, um povoado medieval, né, um principado medieval, na verdade, existia um starietes. E esse starietes, há 20 anos, já conversava com as pessoas que iam lá, né, enfim, se confessar, contar pra ele os seus problemas e da sua vida. E aí ele diz que um dia, né, o starietes fala que um dia apareceu um mujik lá e fala o seguinte, ó, página 249. Ele diz que o mujik apareceu se arrastando de joelhos e dizendo assim, ó: não há salvação, fui amaldiçoado, não importa o que diga, serei sempre um amaldiçoado. Aí o starietes: eu o acalmei,
Com dificuldade, percebi que o homem tinha vindo de longe e se arrastava em busca de sofrimentos. Isso é importante. E aí o Dostoiévski narra a história do Mujik. E a história é a seguinte. Ele está lá no povoado onde mora, com seus amigos, seus colegas. Eles estão lá discutindo e aí eis que aparece uma pergunta, né? Qual de nós seria capaz da maior ousadia de todas? E aí o nosso Mujik, o Vlas, ele fala, eu sou capaz, né? Sou capaz da maior ousadia que vocês pensarem. E aí um deles fala assim, não, você não, você não é capaz não. Daí ele fala, eu juro, eu sou capaz. Aí ele fala, você é capaz? Então vamos ver aqui o que você consegue fazer, se você faz isso daqui que eu vou propor. E olha o que ele propôs. Logo a quaresma vai começar e você deve jejuar. Quando for comungar, pegue a hóstia, mas não a engula. Ao sair da igreja, tire-a da boca e guarde. Depois direi o que fazer. E aí, né, o Mujik foi desafiado, né? Então ele fala, tem que fazer. Então ele faz tudo isso. E aí, esse amigo dele, né, o leva a uma horta, pega um pedaço de pau, uma vara, coloca no chão e manda ele colocar a hóstia em cima ali. Aí ele coloca. Daí ele fala assim, traga uma espingarda. Daí ele traz. Carregue a espingarda. Ele carrega. Aponte. Ele aponta. E agora, atire. Gente, isso é muito grave, né? Então, assim, o Dostoiévski, ele era ortodoxo. Então, para os católicos, né, e os ortodoxos, a gente já sabe o que a hóstia significa, né? A Eucaristia é a presença de Cristo, é o corpo de Cristo. Então, o que significa isso? O que significa esse desafio, essa aposta, né? É muito, muito grave. E aí, o que acontece? Ele faz tudo isso, levanta, aponta, mas aí ele tem uma visão, chega a ficar arrepiada, ele tem uma visão do Cristo crucificado. E ele tem essa visão, não dispara, né? Não atira na hóstia e desmaia. E aí termina a história do Mujik. E o Dostoiévski traz então a relação desses dois amigos. Aqui na página 252, ó. É claro que aqui, entre eles, né, existia algum precedente ou um ódio latente entre eles, ou um ódio de infância, até mesmo inconsciente, que de súbito se revelou no instante da disputa e do desafio. A última suposição é a mais provável, assim como é também provável que até aquele momento eles fossem amigos e vivessem em harmonia, o que, com o passar do tempo, deve ter se tornado intolerável. Assim, no momento do desafio, a tensão do ódio e da inveja entre a vítima e seu Mefistófeles já eram descomunais. Mefistófeles. Quem é Mefistófeles? Ele é a figura demoníaca, um demônio, de Fausto, a lenda germânica. E ele é o mediador aí desse pacto do Fausto com o diabo, que hoje chamamos de pacto fáustico. E eu fui procurar sobre a etimologia da palavra, que é em grego, né, o negativo com o amor. E aí temos várias opções de tradução, vocês podem procurar depois, mas eu achei interessante que ficou assim, mais ou menos, né, que não ama a luz, ou inimigo da luz, ou inimigo do Fausto, que não ama Fausto. E eu achei muito interessante aqui, como Dostoiévski usou, né, essa figura, porque quem mais faria uma aposta dessa, né? Quem mais, enfim, iria propor uma aposta dessa? Uma coisa tão horrível, né? Que é a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Realmente era a maior ousadia de todas, né? E aí o Dostoiévski faz uma ligação com o povo russo, né? Porque, inclusive, ele fala aqui no livro uma frase que eu achei interessante. Ele fala assim: talvez o único amor do povo russo seja o amor a Cristo. Então, aqui para ele, tanto para Dostoiévski, que era um cristão ortodoxo fervoroso, como também para o povo russo, que tem um amor a Cristo tão grande.
Então, essa é realmente a maior ousadia de todas, né? Ele fala assim, que seria possível escolher para a competição algo igualmente insolente, mas de outro gênero. Então, ele podia ter escolhido um roubo, um assassinato, né? Um ato público violento, alguma coisa assim. Pois o rapaz jurou que estaria disposto a fazer o que ele quisesse. Não. As ousadias mais terríveis pareciam demasiado banais ao tentador. Quem é o tentador? Ele arquitetou uma ousadia sem precedentes, inconcebível, e em sua escolha se revelou toda a visão do mundo, do povo. Então, assim, forte. Muito forte. Então, olha só. O Dostoiévski resolve aqui no final do conto fazer suas considerações finais, especulações finais. Ele fala assim, que o Vlas, no final, eis que no último momento, toda a mentira, toda a vilania de sua conduta, toda a covardia tomada em sua força, toda a vergonha de sua decadência, de súbito foi arrancado do peito e postou-se diante dele com uma acusação aterradora. Uma visão extraordinária lhe surgiu e tudo se acabou. Certamente a justiça ressoou em seu coração. Por que ressoou de modo inconsciente? Sem naquele mesmo instante elucidar seu intelecto e sua consciência, por que surgiu uma imagem quase que alheia como um fato independente de sua alma? Aqui há uma enorme questão psicológica e uma obra de Deus. Para ele, para o criminoso, sem dúvida, tratava-se de uma obra de Deus. Vlas saiu vagando pelo mundo em busca de sofrimento. Então ele estava lá em busca de sofrimento e acabou chegando no Starietes, né? E aí ele também fala sobre o Mefistófeles, né? Ele não fala o que aconteceu com ele, porque são especulações. Então ele fala assim, o que será que aconteceu com esse Mefistófeles, né? Será que ele era realmente um niilista, né? Será que ele era realmente um homem sem Deus e ele continuou lá no povoado tentando as pessoas? Especulando, né? E aí aqui no finalzinho ele faz um cotejo, na verdade um paralelo desse conto com o povo russo. Olha só. O interesse pela história que narrei resume-se certamente no fato de ser ela verídica, mas olhar de vez em quando para o íntimo de um Vlas da atualidade não é perda de tempo. O Vlas atual está em rápida transformação. Desde aquele 19 de fevereiro de 1861, que foi o dia da abolição da servidão na Rússia. Então, desde aquele 19 de fevereiro, ele, nas camadas inferiores, sente algo em ebulição, que reverbera aqui em cima. O Bogatyr, que é um guerreiro, né, de tradição pagã, o Bogatyr despertou e ajeita os ombros. Quer talvez cair na farra, passar dos limites. Dizem que já está fazendo isso. Contam e noticiam horrores, embriaguez, roubos, crianças e mães alcoolizadas, cinismo, miséria, desonestidade, ateísmo. Algumas pessoas sérias, mas um tanto apressadas, julgam baseado nos fatos que se a farra continuar por mais uma década, será impossível prever as consequências, ao menos do ponto de vista econômico. Mas nos lembraremos de Vlas e nos acalmaremos. No último instante, se houver alguma falsidade, esta irá saltar do coração do povo e se postar diante dele com uma acusação de força incomum. Vlas irá despertar e tomar para si a causa divina. E aí ele finaliza falando assim: com o 19 de fevereiro, finalizou-se de fato o período pedrista da história russa, né, de Pedro Grande. De maneira que há tempos entramos numa fase de plena incerteza. E é assim que ele finaliza esse conto de Vlas. Então, com essas duas histórias, essas duas lendas sobre redenção, ele traz o colapso, o desequilíbrio, né, do povo russo e a redenção, né, do mesmo. Então, como ele previa, né, a redenção do povo russo.
E é interessante aqui também, porque nesse conto ele volta e meia fala sobre como ele acredita que o povo russo tem um desejo espiritual do sofrimento, pelo sofrimento. E ele dá vários exemplos aqui. No livro, inclusive, no final do Vlas, ele vaga pelo mundo em busca do sofrimento. E outro exemplo que ele dá também é que ele fala assim, imagine um alemão bêbado, né? Ele bebe, fica bêbado, ele é alegre, ele é cheio de si, ele se enaltece. Agora, o russo, quando ele bebe e fica bêbado, ele fica triste, ele chora, né? Ele provoca desordem. Então é assim que ele enxerga o povo russo, com essa inclinação para o sofrimento. E ele fala também que o que vale para o povo russo em conjunto vale também para o indivíduo em particular, ou seja, a condenação ou a salvação. E é bem interessante, o Dostoiévski, ele tem um amor pelo povo russo, né, pela pátria, muito grande. Inclusive, ele tinha a convicção de que o povo russo era o povo escolhido, né, o povo abençoado por Deus. Então, ele tinha essa visão muito latente. É interessante, né, ver esse conto aqui, ler esse conto e ter essas comparações, esses paralelos que ele faz aqui com o povo russo. Realmente, nota 10, achei esse conto muito bom. São 13 páginas, é bem curtinho, mas consegui, assim, tirar muita coisa dele. Gostei bastante. Me contem aqui embaixo se vocês já leram esse conto, o que mais vocês conseguiram tirar dele, né? Se vocês conseguiram, se vocês tiraram alguma outra coisa, talvez uma coisa que eu tenha deixado passar. Então me contem aqui embaixo também se vocês gostaram ou se vocês não gostaram dele. Mas eu achei ele, assim, um conto muito bacana. Gostei bastante da leitura, valeu muito a pena. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.